Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Todo o Brasil e aqui também. Deixa eu iniciar aqui a nossa... Bom, já está gravando aqui oficialmente para a gente, né? O outro aplicativo, e a gente vai no nosso aqui então. Queridos, segundo o que vocês aí ouviram, segundo o que vocês assistiram, né, na aula passada, vocês querem pontuar alguma coisa, vocês querem fazer algum comentário, fique à vontade, porque a gente dá início aqui a essa nossa aula aqui a partir, ou tenta dar continuidade, na verdade, né, o que foi falado na aula passada. Fique à vontade aí, quiser abrir o microfone e introduzir alguma coisa aqui, a gente aproveita. Se não também, a gente continua, mas só para a gente dar aí, ó, a oportunidade, né, como eram os cultos, né? Alguém está com a oportunidade, quem quer falar alguma coisa? 5 minutos, quero beijo na flor, né? O que passasse disso era de procedência. Não falei nada, realmente vocês aí que vão concluir nas coisas. Mas, enfim, vamos lá, já que ninguém quer pontuar nada, eu vou tentar fazer uma breve recapitulação, até para saber se vocês de fato também estão guardando algumas coisas que eu falei na aula passada, né? A respeito aí porque nós estamos estudando seitas e heresias, talvez alguns de vocês estão estranhando no sentido assim, poxa André, mas calma aí, você não falou desse movimento aqui, daquele, você quase não deu nome ainda, né? Embora eu tenha falado alguma coisa do Testemunho de Jeová, Adventista, mencionado, eu digo, né? Mas não peguei o corpo doutrinário deles para estar assim, esmiuçando o que eles acreditam e tal. Porque essas aulas, na verdade, eu estou tentando fazer, e eu acho que até isso é uma das coisas mais importantes, mais do que sabermos, tá certo? Objetivamente, o que essas seitas e essas heresias, elas ensinam, elas creem. Eu acredito que nós precisamos dar muita ênfase às doutrinas bíblicas, né? O que de fato nós precisamos como cristãos, como discípulos de Cristo, nós precisamos ter assim, a clareza total, a clareza absoluta daquilo que é inegociável, daquilo que é fundamento, daquilo que distingue, né, o Evangelho de qualquer outra proposta, tá certo? De religião. Porque eu entendo que, sabendo dessas coisas, fica muito fácil para nós, quando a gente se depara com qualquer outro ensino, independente se a gente conhece ou não a fundo, se a gente conhece as estruturas, se a gente conhece lá os fundadores e a proposta daquela religião, daquele movimento, mesmo que a gente não conheça isso tudo, mas quando alguma coisa conflita e a gente tem muito claro as doutrinas do Evangelho, a gente detecta facilmente, né? Então você tem lá algum ensino que vai ferir a divindade de Cristo. Se você entende muito bem essa doutrina da divindade de Cristo na cristologia, a natureza de Jesus sendo uma das pessoas da divindade, a dupla natureza de Cristo, sua obra, sua natureza, sua missão, ofício, se a gente sabe, entende tudo isso, é muito fácil quando vem um ensinamento que confronta isso, né? Que distorce isso. Então a gente detecta, opa, tem alguma coisa errada aqui. É por isso que eu estou ainda, né, me parece que é a quarta aula, se não me falha a memória, ainda eu estou falando das bases do cristianismo, do Evangelho, né? Mas a gente também vai pontuar lá, vai pegar algumas estruturas, né, dessas denominações, dessas religiões, desses movimentos contraditórios e heréticos, para falar um pouco mais deles. Mas até agora é isso que eu estou tentando, e eu vou continuar hoje, inclusive, tá?
falando sobre isso. Bom, me lembrem aí que eu, sinceramente, não é pegadinha não, né? Não é pegadinha do professor não. Que eu não lembro exatamente de todo o conteúdo da aula passada. Embora eu fale, mas eu não me recordo também, né? Mas só me confirme, tá? E se não foi, se eu falei, mas não aprofundei, não abordei, né, a contento, vocês me falem aí para eu complementar alguma coisa, tá? Então, é importante nós sabermos, né, como eu disse, dos fundamentos, das colunas da fé evangélica, tá? Fé evangélica, cristã, protestante, né? Infelizmente a gente precisa colocar um monte de títulos e subtítulos, né? Porque ao longo da história foi se elaborando, né, um bocado de coisa. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não, pelo contrário, né? A teologia ela foi sendo construída ao longo dos séculos, né? É interessante porque assim os cristãos eram conhecidos como discípulos de Cristo, basicamente era isso, né? Discípulos de Cristo, os do caminho. É bem interessante que Atos dos Apóstolos ele traz essa expressão, né? Os do caminho, inclusive foram até chamados também de a seita do Nazareno. Né? Eu não sei se eu comentei com vocês aí a aula retrasada, alguma coisa assim, mas enfim, era muito simples a designação para o discípulo de Cristo. Hoje não. Então você é o quê? Bom, eu sou um cristão. Mas que cristão? Porque você tem o cristianismo católico romano, aí você tem o cristianismo protestante, aí você tem também um movimento religioso que eles dizem que eles têm o evangelho, mas é segundo Allan Kardec, né, que a gente chama do espiritismo alto, espiritismo kardecista, né, o mais intelectual, diferente do espiritismo baixo, né, que são aí aquelas vertentes do espiritismo, mas elas são mais estruturadas a partir do continente africano. Aí você tem a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, né, você tem aí a quiromancia, enfim, é uma série de ramificações, mas a origem é uma só. Mas olha só, você pega a designação cristianismo, né, num bojo, você tem várias vertentes. Então até nós mesmos, né, cristãos protestantes, tem os de linha da histórico, né, que chamam das igrejas reformadas, e a linha dos pentecostais. Então no mínimo você tem duas vertentes. Isso eu estou pegando a coisa mais básica e simples possível, né? Porque a gente sabe que é uma coxa de retalho, é um mosaico absurdo, né? Mas só para a gente entender como isso foi se derivando e como é complicado muitas vezes hoje a gente se identificar. Antes era só isso, sou discípulo de Cristo, né? Apenas isso, sou um cristão. Mas hoje, infelizmente, a gente tem toda essa bagunça, esse balaio. Vou colocar aqui na linguagem da minha terra, né? Lá do Pernambuco, a gente tem esse balaio em todo religioso. Enfim, mas o que eu quero dizer é, o que difere, né, o que distingue o cristão protestante, o discípulo de Cristo que nós entendemos, né, aquele que entende que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática. O que distingue são as doutrinas que ele vem confessando. Por exemplo, a doutrina de Deus. Deus como sendo, na sua natureza, né, incriado. Deus tem os seus atributos, que eles são onipotência, onipresença, onisciência, onividência. Deus que é imutável, Deus que é santo, né, Deus, como eu disse, criador. Enfim, a doutrina de Deus, né? Quem é Deus? É triuno. E aí também você já tem uma outra doutrina, que é a doutrina da triunidade. Então, por exemplo, se a gente pega os testemunhos de Jeová, eles não acreditam, né, na trindade. E dos argumentos deles é que esse termo não tem na Bíblia. De fato, triunidade, nem trindade, existe na Bíblia o termo. Foi cunhado lá no ano 325, no segundo concílio da igreja. Alguns pensam que é o primeiro porque foi aquele que foi o mais destacado, né? Foi universal, né? Mas nós temos em Atos dos Apóstolos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja. O que foram os concílios? Os concílios, na história, tivemos diversos, e eu vou falando para vocês, para que vocês pesquisem, tá? Eu não vou estar aqui falando, né, nas minúcias de algumas coisas, mas eu gostaria muito que vocês, a partir das aulas, fossem lá e pesquisassem. Eu vou dar as fontes, os caminhos e tudo mais, tá? Que a minha proposta não é explicar tudo para vocês nas minúcias, mas que vocês,
possam também se tornar como eu, no sentido de pesquisador, aquele que vai lá e investiga, que pega os livros, os teólogos, né? A proposta do curso nossa, neste nível, principalmente que nós temos aqui, um nível médio, né? A gente entende que já são alunos aí que já têm um apetite, né, maior do que aqueles que estão iniciando, que é o básico, teologia, ou aqueles que frequentam escola bíblica, não desprezando a escola bíblica dominical, mas a gente entende que ali é uma base e tem uma limitação. Eu estou falando via de regra, claro, né? E não estou desprezando, pelo contrário, tá? Eu acho que é fundamental uma igreja que tenha um culto de proposta, né, educacional, né, que ensine mesmo e tal, mas a gente sabe que ali a proposta não é o aprofundamento, né, como a gente tem nos nossos cursos aqui, enfim. Mas o que eu quero dizer é, então nós tivemos os concílios. O que foram os concílios? Os concílios foram reuniões, né, de líderes, na época, cada um na sua época, de líderes que no momento eram líderes reconhecidos da igreja, tá certo? Quando eu digo líderes da igreja, eu não estou falando de uma denominação, porque nem existia isso aí antes de Constantino, né? Não existia uma denominação. A partir de Constantino, nós estudamos, quem estudou a história da igreja, sabe aqui o que eu estou dizendo, em Constantino, no ano 312 para 313, é que nós tivemos então a institucionalização da igreja, né? Que aí ficou então a igreja cristã, né? Católica, apostólica, romana. Aqui surge a primeira denominação, porque como eu disse antes, os discípulos de Cristo eram conhecidos como discípulos de Cristo. E as igrejas eram denominadas assim, a igreja lá na cidade de Éfeso, a igreja lá na cidade de Colossos, a igreja lá em Roma, a igreja lá aos Filipenses, né? Seria hoje mesmo, a mesma coisa que falar hoje, por exemplo, né? A igreja aí em São Paulo, a igreja aí na Bahia, a igreja no Espírito Santo, né? A igreja no Rio de Janeiro, aos irmãos aí, aos cariocas, aos santos cariocas de Jeová. Já pensou, Jéssica? Você ser designado assim, né? Né, Natan? Assim, os soteropolitanos do Senhor, os santificados em Cristo, né? Soteropolitano é que nasce, na verdade, em Salvador, né? Qualquer lugar da Bahia, não. Então, assim, olha que coisa interessante. Era designado assim, as igrejas eram conhecidas pelo local, não era uma instituição, uma denominação, era mais a cidade. Aí em São Paulo, Paulão, aí na Zona Leste, perto de você, viu? Mãe Lenúcia também, perto de vocês aí, talvez até vocês conheçam, aí em Itaquera, tem a igreja chamada Igreja de Itaquera. Olha que coisa interessante, né? Essa mesma denominação tem uma outra igreja, né, que pertence a ela, só que é lá no Anália Franco. Só que lá, o nome da igreja é Igreja em Anália Franco. Né? Olha que coisa interessante, eu acho bem peculiar isso, né? Mas só para falar, então... Aqui também tem. Tem? Como aqui que é? Também tem a igreja em Vitória. A igreja em Vitória. Em Vitória, né? Então essa é como os irmãos se identificam lá, né? Que coisa interessante. Só que eles saíram, esse pastor saiu do metodismo presbiteriano na época. Entendi, mas aí já tentou aí ter uma identidade mais contemporânea, por assim dizer, né? Contemporânea, mas olha, aqui também a Bíblia já traz, né? Nós não estamos falando que é totalmente errado, que é uma distorção você colocar uma denominação, né, em um grupo de irmãos lá que nós chamamos de igreja. Eu não estou dizendo isso, né? Eu estou dizendo que muitas vezes a placa e a denominação lá, elas são muitas vezes tão valorizadas, né, na instituição, que o conteúdo que elas carregam nem sempre diz respeito ao título que elas levam. Então vou dar um exemplo aqui, né? Nós temos a Assembleia de Deus, que é uma assembleia que não é uma assembleia única, né? Porque já teve derivações, né? Nós temos, por exemplo, bom, nem vou citar outras, mas eu não estou falando mal, tá? Eu estou dizendo, eu só estou tentando trazer para vocês essa reflexão de que nós temos hoje tantos títulos, designações, que muitas vezes ela nem contribui tanto assim. Não é necessariamente errado. O que mais importa em uma igreja é o conteúdo dela de fato. Não é como ela se denomina, não é o seu CNPJ, é o CPF das pessoas que interessam, né? No sentido que eu estou falando de pessoas
de gente mesmo lá, né? Não é estrutura, é o organismo, não é a organização, tá certo? Então não quer dizer lá que a igreja tem lá um título tal que as pessoas correspondem, né, àquele título. Isso não é garantia nenhuma. Enfim, mas o que eu quero dizer não é nem... Estou aqui me perdendo que eu estou entrando em outra vibe aqui, mas vamos voltar aqui. Então, as doutrinas que nós temos que saber é o que define, de fato, o discípulo de Cristo. Então, a doutrina de Deus, como eu disse, por exemplo, a Trindade, né? Eu desviei aqui, eu desvio também, viu? Eu desvio, ó. Se vocês não me chamam de volta aí para... né? Eu desvio. Na aula aqui eu desvio. Então, o meu desvio foi nesse ponto, né? Sobre os concílios. Então, os concílios eram líderes, né? De tempo em tempo. Então, nós tivemos lá na Atos, capítulo 15, que eu disse, depois no ano 325, que é o concílio de Niceia. Esse concílio eu queria que vocês pesquisassem, tá? Põe lá, dá um Google lá que não tem erro não. Se colocar concílio de Niceia, não tem perigo de aparecer uma coisa diferente ou esdrúxula, não. Vai estar concílio de Niceia ou concílio niceno. Concílio de Niceia ou concílio niceno. Se aparecer outros concílios lá, que são posteriores, eles vão pegar o concílio de Niceia, o conteúdo, eu estou dizendo, e vão abordar, vão acrescentar algumas coisas, que está tudo certo também. Né? De repente você coloca concílio de Niceia e o Google faz essa relação, né? Concílio, Niceia, Niceno Constantinopolitano, então lá em Constantinopla, depois teve outro concílio, tal. Mas o resumo disso tudo, que eu quero dizer é o seguinte: nesses momentos e nesses concílios é que foram sendo sistematizado, organizado, né, as doutrinas da igreja, o que a igreja acredita. Por isso que é chamado de credo niceno, credo eu não vou conseguir falar esse novo, não, falei 2 vezes aqui no susto, constantinopolitano, né? Então é credo, porque o que cremos é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando vocês digitarem lá e vocês tiverem contato, vocês vão saber exatamente o que eu estou falando. Então foram definidos aqui, né, o que a igreja evangélica ela acredita, tá? Então Cristo como sendo aquele que encarnou, né, como ser humano de fato, porque nós tínhamos desde o tempo de João, lá o apóstolo João, aqueles agnósticos que eles ainda esses movimentos todos, eles na verdade não foram elaborações novas, amados. Quando a gente pega as cartas de Paulo, de Pedro e de João, a gente já vê que já existiam esses grupos, tá? Então, assim, é só dar uma repaginada, né? Então, o que os agnósticos eram, né? Nós temos hoje também, só com outros nomes, outra elaboração, outro rótulo. Mas, assim, quando a gente percebe a doutrina, o que eles professavam, o que eles acreditavam, era o que os apóstolos já combatiam lá. Então, as heresias já existiam lá. Inclusive, quero aqui introduzir, antes que eu dê continuidade nas doutrinas e tudo aqui, eu quero introduzir aqui um texto em Atos, capítulo de número 20, né? Atos, capítulo de número 20, versos 27. Nós vamos ler aqui pelo menos até o 32, né? Então, 27 ao 32, 5, 6 versículos aí. Eu gostaria que vocês acompanhassem na Bíblia de vocês. Atos, capítulo de número 20, verso 27 até o 32. Então, vou ler aqui, ó. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo, no caso aqui, estava falando, né, para os irmãos lá na igreja de Éfeso, tá? Olha só. Verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Essa igreja aqui me parece que foi a igreja que Paulo ficou mais tempo, né? 3 anos lá, ensinando, discipulando. Parece que foi ela, se não estou enganado aqui, tá? Né? Outros, no mínimo 13 cartas de Paulo nós temos aí, né? Então várias igrejas, mas essa aqui me parece, a de Éfeso, né? Foi a que ele mais
ficou aí tempo ensinando e tal, e ele advertiu que após a saída dele entrariam ensinadores, entrariam esses lobos cruéis que não perdoariam o rebanho, e ele diz em outras epístolas, né, introduziriam heresias, introduziriam ensino de demônios. Ele chega a falar isso, se me falha a memória, lá em 1 a Timóteo, capítulo 4, alguma coisa assim, né, que introduziriam doutrinas, ensinamentos demoníacas, olha só, né, e as pessoas, inclusive, querendo satisfazer os seus desejos, muitos, eles até dariam ouvido a esses ensinadores. Então a gente percebe que desde Paulo já havia esse risco, e isso aconteceu de fato lá. O que eu quero dizer é o seguinte, amados, então a igreja de Cristo já sofria esses ataques externos e internos. Externos por conta da perseguição do império, né? E internos por conta desses ensinos heréticos que eram os judaizantes, os agnósticos, né? E outros movimentos mais que foram surgindo para minar, né, a doutrina de Cristo. É por isso que Paulo ele sempre enfatizava a respeito da doutrina, do ensinamento, e é ele que traz, né, todo esse corpo teórico aí, a grande parte é Paulo que elabora Romanos, enfim. Mas vamos lá. Então eu falei sobre a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina da Trindade. Nós precisamos, como cristãos, ter bem claramente o que a Bíblia ensina sobre isso. Doutrina da graça, aqui eu quero me demorar um pouquinho mais. Doutrina da graça, né? Eu coloquei aqui, ou expiação vicária, tá? Então, doutrina da graça é o ensinamento. O que difere, irmãos? Eu acho que eu já falei isso para vocês em outra ocasião, mas prestem atenção. O que difere, o que distingue o Evangelho? Não sei se vocês já se perguntaram isso, alguém perguntou isso para vocês, se vocês já pensaram isso. O que nós temos? O que os discípulos de Cristo? O que nós temos de mensagem que nenhum outro movimento tem? Nenhum outro tem. Pode ser budismo, islamismo, catolicismo romano, espiritismo, shintoísmo, sei lá que diabo a quatro que tem por aí de proposta religiosa. O que só os discípulos de Jesus, só o Evangelho tem como mensagem que difere, que nenhum outro fala? Porque eles falam coisas semelhantes, né? Distorcem e falam coisas semelhantes. Mas o que o Evangelho tem, né, de mensagem que os outros não falam? Não tem. Nenhuma proposta religiosa no mundo elaborou esse conceito. O que é? Perguntaram um dia numa conferência para o C.S. Lewis, se não me falha a memória, se não estou enganado aqui, né? O grande escritor aí, C.S. Lewis, aquele erudito, que inclusive ele é o autor do Crônicas de Nárnia, né? É o que é mais conhecido aí, porque o cinema propaga mais aí a questão do que os livros muitas vezes. E ele estava na conferência, ele viu que alguns irmãos, né, obreiros, estavam nos bastidores, assim, no intervalo de uma palestra e outra, falando alguma coisa. E aí chegou perto, curioso, falou: o que vocês estão discutindo? E eles falaram assim: a gente está pensando aqui, o que o Evangelho tem como diferente, que nenhuma outra religião tem. Aí ele deu de ombro assim, né, e falou: muito simples, é a graça. A graça é um conceito só do Evangelho, amados. Nenhuma religião trabalha com o conceito de graça. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Olha só, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa... não, só o Evangelho. A graça pertence somente ao Evangelho. O conceito de graça, tá certo? O ensino de graça. Porque todas, sem exceção, como eu disse, todas sem exceção, que não é o Evangelho, elas vão falar sobre a relação com a divindade a partir do mérito, a partir do demérito. Eles usam o critério de ônus e bônus, crédito e débito, tá certo? Divindade aqui, ó, furiosa, cobrando alguma coisa, raivosa, e o devedor aqui miserável. Ele tem que fazer alguma coisa para agradar essa divindade, para a divindade abençoá-lo e aplacar a ira dela. Isso aqui é a lógica. Você tem elementos diferentes, você tem corpo, né, de apresentação disso de uma forma diferente, você tem um monte de coisas diferentes como rótulo, mas assim, a essência é essa de todas as religiões. Olha só que coisa curiosa, né? Então é isso, elas são iguais, não diferem na proposta da relação, eu estou dizendo. Agora, só o Evangelho trabalha com graça, né? O conceito de graça.
E aí a doutrina da graça, ou expiação vicária, o que é expiação vicária? A divindade, na verdade, ela providenciou, né, o sacrifício e o meio para estar justificando o pecador. Então não é o homem que faz alguma coisa para alcançar o favor divino, é Deus que fez absolutamente tudo para alcançar este homem e para favorecer este homem. E o que foi esse tudo que ele fez? Ele providenciou, né, que é a doutrina da providência divina, ele providenciou a substituição deste miserável pecador, porque não viu, ele percorreu por toda a humanidade, toda a história, não viu ninguém que teria mérito para se relacionar com ele, porque todos foram julgados como pecadores, né? Paulo disse em Romanos, todos foram cerrados debaixo do pecado, judeus, gentios, todos, sem exceção. De Adão até o último ser humano que pode existir nessa terra, todos diante de Deus são devedores, miseráveis, não têm absolutamente condição nenhuma de fazer nada para alcançar qualquer favor de Deus, o mínimo que seja. Nem é merecedor da sua própria vida, quanto mais do resgate dela. Então, a expiação vicária quer dizer que foi pago a pena, e a pena ela foi paga por um substituto. É isso, né? Expiação é pagar a pena e vicário é em lugar do outro, tá certo? Então, isso é a graça de Deus, é que Deus providencia, e Jesus, ele é o justo, como diz Pedro, né? Justo e justificador. Jesus é o próprio Deus, mas é o próprio sacerdote que intervém, né, entre Deus e os homens. Ele é o sacerdote, é o próprio sacrifício. Então, olha só, Jesus é tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. E Deus vai dizer que ele é o autor e é o consumador de tudo isso, né? Então, isso aqui, amados, é essência do Evangelho. Esse conceito salva, tá certo? Essa doutrina é que vai, na verdade, dar base para tudo o resto. Nesse relacionamento é que nós somos salvos, nós descansamos em Deus. A paz da alma cansada e tribulada do homem por causa do pecado diante de Deus por causa da graça, né? É o que Paulo, por exemplo, diz em Romanos capítulo 5, deixa eu ler aqui que eu não lembro exatamente, eu queria lê-lo assim, palavra por palavra. Estou aqui meio lembrando, mas não quero confiar na minha mente não, porque esse versículo aqui para mim ele é poderoso, né? Ele é poderoso igualmente aos 31.172 outros que tem na Bíblia. Todos são, não estou brincando, mas tem uns que de fato, né, traz uma clareza absurda, né? E um deles para mim é esse aqui, ó. Romanos capítulo 5, verso 1. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Nós somos justificados pela fé. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, não é? Então, a doutrina da graça, eu percebo, queridos, que ela é mal compreendida, porque quando você fala de graça, nós temos um histórico, como eu disse, religioso, né? E a religião trabalha nessas categorias, de mérito e demérito. Então, a graça para nós é um escândalo. Paulo diz isso, né? A cruz de Cristo é escândalo para os judeus, né? E é loucura para os gregos. Então a cruz de Cristo é loucura para os intelectuais, para os eruditos, para os que trabalham com a razão ao extremo, né? E é escândalo para os judeus, porque os judeus são religiosos demais, né? Então você tem aqui os dois lados, as duas pontas, melhor dizendo, né? Você tem a razão humana e você tem a religiosidade humana. A religiosidade humana se pauta pelo mérito, né? Sacrifícios, obediências, e a gente já viu que no Antigo Testamento isso aí nunca salvou ninguém, né? O pessoal não entendeu a proposta do Antigo Testamento, quando Deus vem se revelando aos poucos lá, né? Mostrando a sua natureza. Paulo explica isso em Gálatas, lá no capítulo 3, mais acentuadamente.
Ele dizendo que a lei teve um propósito, é nos levar à maturidade, ou seja, um contato com Cristo. Chegando em Cristo, aí o negócio está tudo resolvido, né? Mas a lei não pode salvar absolutamente ninguém. A lei, ela só serviu para uma coisa, para nos mostrar que nós não podemos nos salvar. Então, a lei, ela mostrou o padrão de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus, né? E aí, chegamos à conclusão, então, não tem salvação para mim? Não, não tem. A partir de mim, não, nem o que eu posso fazer. Então, há um desespero. Miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Mas Paulo continua, né, no verso 25 do capítulo 7 de Romanos, né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então, Paulo trabalha isso em todas as epístolas a respeito da insuficiência humana para a salvação e Cristo como sendo a providência, aquele que morreu em lugar de nós. E lá em 1 Coríntios, como eu disse, né, que é loucura para os judeus, para os gregos, melhor dizendo, e escândalo para os judeus, ele vai falar sobre essa tensão mesmo. Isso aqui é loucura, isso aqui é escândalo, mas através desse escândalo da cruz de Cristo, é que Deus está salvando os homens, apanhando os sábios na sua própria sabedoria, né? E também escandalizando os judeus por conta de que é muito simples. É muito simples. Não precisa da cerimônia, não precisa de guardar 613 mandamentos que eles chegaram a elaborar até aquele momento, não precisa de purificação, não precisa de guardar o sábado, não tem que ser assim, assado, não. Não precisa ser circuncidado no 8º dia, não precisa, não. É Cristo. Só Cristo. Ponto final. É simples demais, amados. Mas foi essa mensagem que a igreja, ao longo dos anos, nesses 2000 anos, né, ela pregou. Essa mensagem é que vem salvando pessoas, verdadeiramente. Então, ao mesmo tempo que é muito simples, é muito poderosa, porque Deus, ele criou esse paradoxo, né? Do poder dele estar numa simplicidade absurda para o homem que elabora o seu mérito e a sua justiça própria. Isso vem lá de Adão, quando Adão peca, e aí Deus que vai atrás dele, né? Vocês lembram dessa ocasião? Não é o Adãozão lá que fala, ih, rapaz, ó, pequei, vou ficar esperando Deus aqui. Quando Deus apareceu, eu falo, Senhor, ó, aconteceu aqui um negócio, eu quero falar com o Senhor, porque eu quero resolver essa pendenga agora que se criou entre nós aqui, porque tem uma arenga, agora tem uma briga, uma contenda entre nós, eu quero resolver. Que nada, é Deus que vai até Adão, né? Cadê o Adão? Adão, onde você está? Aqui não era o lugar do nosso encontro, nosso relacionamento. Eu não vinha falar contigo, né, todos os dias aqui, na viração do dia. Cadê você? Onde estás, Adão? E aí Deus falando, ó, tá perdido, né? Não é que Deus não sabia, né, irmão? Deus, lógico que sabia onde o cara estava. Lógico que sabia. Né? Mas Deus estava mostrando para o homem, você se perdeu, hein? Onde você está? Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e temi. Aí aparece o sujeito lá com uma folhinha cobrindo as partes que ele entendeu que agora não era para aparecer. Antes não tinha problema. Adão, do jeito que veio ao mundo, tá certo? Se apresentava diante de Deus, estava tudo certo, né? Daquele jeito e tal. E agora com a folhinha cobrindo ali os Países Baixos, né? Como nós falamos. Aí Deus disse, não, calma aí. Você acha que você pode fazer alguma coisa para se apresentar diante de mim, ter condição de se relacionar com a minha santidade? Não tem. Aí Deus pega lá, o texto não diz isso claramente, né? Não diz que Deus foi lá e matou um animal, mas poder trazer uma pele de animal é lógico, né? Que ele matou um animal, né? Mas antes que eu continue aqui, ó, vou interromper a ligação, entre de novo aí no link, que está acabando aqui o tempo, tá bom? Então, vocês já estão treinados, vamos lá, rapidinho. Coisa rápida, entra aí no mesmo link. Bora lá, estou encerrando aqui, ó. Vocês que vão assistir depois aí, ó, gravado, né, que o pessoal está ao vivo aqui, é aqui, ó, esse é o intervalo que eu tenho aqui, ó, não dá nem tempo de comer minha merenda, ó, que é só a aguinha aqui, ó, no jejum da água. Jejum da água aqui, ó. Ai, que coisa boa, Deus abençoe vocês aí, viu? Estão assistindo depois aí nessa disciplina, né, o pessoal está ao vivo aqui, ó, não tá nem sabendo da nossa conversa aqui, mas eu quero já agradecer vocês aí pelo empenho de vocês de estar assistindo a aula aí, né? À distância, faça as anotações, tá bom?
os comentários, envia lá no grupo do WhatsApp, né? De repente alguém vai ter contato com essa filmagem aqui, aí que não é aluno lá no canal do YouTube, né? E tem os contatos nossos aí também, tá certo? Nos posts, vocês entrem em contato aí e a gente dá um suporte também. Mas bora lá, vamos lá, o pessoal tá voltando aqui, a gente ter a nossa segunda parte, mais aí uns 18 ou 15 minutos talvez. Ana Cláudia foi mais rápida no gatilho aqui, ó. E primeiro. Foi. Agora, né? Você tá vendo? Os últimos serão os primeiros, né? Tá vendo como viu? Ai, pastor, enquanto a gente não recomeça, sim, estava lembrando aqui que naquela igreja onde eu frequentei, que você já sabe, eles tinham uma coisa que eles diziam, eu nunca memorizei, porque lá toda eu nunca memorizei o que era. Sim. Mas havia uma história lá de que o Senhor havia revelado que nós tínhamos 5 meios de graça. Sim. Os meios de graça eram oração, jejum, madrugada, e os outros 2 eu não lembro mais o que era. Eu sei que se você fizesse isso, você alcançaria a graça. Tipo assim, você seria o servo top dos tops, entendeu? Sim, aí já... Aí eu ficava questionando esses meios, 5 meios de... Eu questionava, mas eu realmente não estudava a palavra, eu não lia realmente a palavra, até mesmo porque eles não incentivam isso, né? O estudo da palavra. Agora perceba, Amada, desculpe interromper, mas perceba, para não perder o raciocínio aqui, perceba como é uma coisa contraditória. Se é um meio de graça, você precisa fazer aquilo para alcançar alguma coisa, não faz sentido, né? Porque o conceito de graça é justamente isso, eu não tenho condição nenhuma de alcançar favor nenhum de Deus, né? Nós consideramos, na teologia, que de fato há os recursos da graça, né? Esse é o termo, eu acredito, mais adequado. Recursos da graça. O que são os recursos da graça? São os meios que Deus disponibilizou, que Deus oferece, que Deus coloca para todo aquele, né, que se relaciona com Ele, meios para que ele cresça, ele seja nutrido por Deus espiritualmente. Então, na verdade, mas é Deus que providencia, né? Não é uma conquista do homem. Aí por isso que eu disse que tem às vezes uma tensão e uma má compreensão, né? Queria chegar nesse ponto, estou adiantando um pouquinho aqui por conta do comentário. Mas o que acontece? Essa tensão de que quando se compreende a graça, os que compreendem de fato a graça, eles fazem o que fazem, se entregam, por entender de fato que Deus foi tão gracioso, tão bondoso, tão misericordioso, tão generoso, que não resta mais nada na vida dessa pessoa a não ser dedicar a sua vida, né? Não como meio de retribuir coisa alguma, mas como um processo natural de, por exemplo, Jesus disse lá numa parábola, não foi numa parábola não, foi num fato verídico lá, aconteceu mesmo, né? De uma mulher prostituta, então, né? Socialmente aí uma pária, né, na sociedade, uma pessoa, até pela sociedade pecaminosa, é uma pessoa que é vista ainda com maus olhos, né? Então diz, essa mulher está fazendo isso porque ela me ama muito, porque ela foi muito perdoada. Então aqueles que entendem o grande perdão de Deus, né, a grande obra de Deus, a tão grande salvação que o Hebreus capítulo 2 fala, né? Nós somos alcançados com uma tão grande salvação, entendem que o que resta para mim, a não ser viver uma vida que honre a Deus, que seja entregue a Deus, né? Mas nessa consciência de que Deus me amou tanto, sem eu fazer absolutamente nada, e Paulo diz isso em Romanos capítulo 5, né? Porque poderia alguém amar alguém que já fosse o amigo dele, mas Deus prova o seu amor para conosco, e nós sendo inimigos dele, ele nos amou. Né? Então, às vezes é tão confundida, por isso que a gente vê em algumas igrejas evangélicas, que é pautada pelo moralismo. Não é que o evangelho não tem moral, tem sim moral, mas não é o moralismo, né? Que são aquelas regras austeras, aquelas regras rígidas,
né? Como havia nos tempos lá de Jesus também, que os judeus, eles elaboraram regras tão rígidas que invalidavam o próprio mandamento de Deus. Olha que loucura que é a religião, né? Então, a ponto de, assim, as regras eram mais importantes do que as pessoas. E aí Jesus disse, não, as regras foram criadas para preservar a vida das pessoas e nós pessoas para preservar as regras. Vocês estão colocando assim, as obras, irmão, as obras, elas, obra e fé, né? Essa tensão. As obras, elas são os carros e a fé são os bois. Tem gente que está colocando os carros na frente dos bois, né? Vocês entenderam aí o trocadilho, né? Ou seja, o que puxa um não é o outro. André, Oi. dentro do que você está falando, e tem um extremo, né? Tem o outro lado, né? Que é a super graça, né? Que eu posso fazer o que eu quiser e depois Deus me salva. E é o que está rolando por aí, mano. Às vezes você pega a gente falando dessas coisas. Exato. Ah, não, eu faço o que eu quiser e tal, tem a super graça. Tem super graça? Né? Mas que super-herói doido é esse, mano? A super graça tem outro nome. A super graça tem outro nome que é desgraça. A super graça é uma desgraça, né? Então, vamos ao extremo. Obrigado, porque era aí mesmo que eu queria chegar, né? Então você tem um extremo do cara que lida com mérito. O cara, não, Deus isso pra mim, ou eu sou assim e tal, porque eu isso, né? Então eu fiz por onde, eu mereço, eu me esforço, eu me dedico, eu pago o preço. Talvez a frase que é mais usada. Eu pago o preço, né? Então quem pagou o preço que nós estamos falando aqui, a expiação, foi Jesus. Ele pagou o preço para ser salvo, né? O discipulado tem um preço da renúncia, a salvação é de graça. O discipulado tem um preço que é a renúncia, mas mesmo essa renúncia ela é viabilizada porque Deus dá os recursos, né? Nós só recebemos esses recursos. Martinho Lutero disse que nós somos como mendigos, vivendo das migalhas de Deus. Davi, lá no Antigo Testamento, ele disse, Senhor, o que eu vou dar para o Senhor? A não ser aquilo que já recebi das tuas mãos. Não posso dar absolutamente coisa alguma. O salmista, né, ele disse o seguinte, nem me lembro se foi Davi, mas o salmista disse assim, que farei eu, né, por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Ele disse o que ele podia fazer, invocar o nome do Senhor e beber o cálice da sua salvação. Então, invocar Deus e beber o cálice da salvação, que Deus o deu. Então, perceba essa compreensão de entender que, de fato, nós não temos... Né? Então, você tem esse extremo, que não temos mérito mesmo, mas você tem outro extremo. Então, já que a gente não pode fazer nada para acrescentar coisa nenhuma à salvação, e nem eu tenho condição de contribuir para melhorar o meu relacionamento com Deus, é Deus que providencia tudo isso, então vamos viver na super graça, na desgraça, né? Ou seja, vamos viver de qualquer jeito, porque no final das contas é Deus que vai fazer tudo em mim. Aí Paulo é interessante, ele tem pelo menos, deixa eu ver aqui se eu lembro, porque ele traz aqui, Paulo traz um argumento, né, dizendo, olha, não é vocês, não é por causa de vocês, não é pelas obras, não é, a lei não salva, não tem jeito, não é o homem, está todo mundo com a garganta aberta, um sepulcro, todo mundo lascado. Isso aqui é a minha versão, né? Todo mundo lascado diante de Deus. Aí só que é interessante, quando ele vai falando isso, por exemplo, eu peguei o capítulo 6 aqui, ó, capítulo 6 de Romanos, tá? Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Porque Paulo veio elaborando no capítulo 5. Né? No verso 20, por exemplo, olha, abundou o pecado, a graça superabundou. Esse termo de superabundou a graça, né? Mas não de supergraça nesse contexto, né? Mas onde o pecado abundou, o pecado foi muito, a graça de Deus é muito maior, ela superabunda. Então ele vem falando isso. Aí alguém poderia ter falado, Paulo, então tá bom, então se a graça ela superabunda, onde o pecado abunda, então quanto mais pecado, mais graça. Né? Quanto mais miserável o homem é, mais Deus derrama da sua graça. Então vamos pecar mais? Paulo diz, não, de maneira nenhuma. É por isso que ele usa esse termo aqui, ó. Pelo menos eu fiz a minha pesquisa aqui, né? 10 vezes esse termo aqui, de modo nenhum, de modo nenhum. Se vocês quiserem anotar aí, para vocês lerem depois e entender mais profundamente o que eu estou falando aqui, eu vou passar para vocês os versículos, tá? Tudo em Romanos.
ele usa 10 vezes essa expressão, de maneira nenhuma, de modo nenhum, justamente para combater esse pensamento de que a graça dava autorização para as pessoas viverem então de qualquer jeito. Aí Paulo vai trabalhando isso aí, não. Então vamos lá, ó. Bom, o capítulo 6 aqui, né, verso 2, que eu li, Romanos, tá? Capítulo 6, verso 2. Você tem o capítulo 7, versículo 7, versículo 13 do capítulo 7, tá? Então no capítulo 7 você tem 2. Desculpa, amados, deixa eu fazer uma correção aqui. No capítulo 6, nós temos duas vezes esse termo, tá? Capítulo 6, o verso 6 e o verso 15 do capítulo 6. No capítulo 7, também nós temos 2 versículos, o 7 e o 13. Do capítulo 3, né, você tem o verso 31, tá? É que aqui eu não coloquei na sequência, ficou meio bagunçado, né? Mas é verso 4, 6, 9 e 31. No capítulo 3, nós temos 4 versículos, o 4, o 6, o 9 e o 31. Depois vocês vão ler e vocês vão perceber. O capítulo 9, tá, é que ficou meio bagunçado, eu não coloquei na sequência, né? Me desculpe aí por essa bagunça aqui. Mas eu vou falar por que eu coloquei assim. Porque eu vi esse estudo, né, que o rapaz lá falou que tinha tantas vezes, quando eu fui contar, ele estava errado, tinha mais. Então, aí eu depois mandei a mensagem para ele lá, falei, meu querido, obrigado lá pelo seu estudo e tal, mas ó, você errou aqui na contagem, tem mais ainda. É por isso que deu embaralhado. Mas vou começar de novo para corrigir, tá? O capítulo 6 tem o verso 2 e 15. O capítulo 7 tem o verso 7 e 11. O capítulo 3 tem o verso 4, 6, 9 e 31. Acho que aqui ficou meio bagunçado. O capítulo 9 tem o verso 14. O capítulo 11 tem o verso 1 e o verso de número 11. Tá? Essa expressão usada por Paulo aí, para evitar falsas conclusões e introduz uma nova fase no argumento, né? Então é por isso que ele fala, não, de maneira nenhuma. Aí ele fala, tal e tal. Olha isso aqui, não, de maneira nenhuma, tal e tal. Não, de maneira nenhuma. Para trabalhar mesmo essa questão que para nós é difícil. Por quê? Porque a humanidade trabalha nessa lógica. Como eu disse, em todas as religiões, desde sempre, desde lá do Adão, que foi querer fazer alguma coisa para corrigir, né, aquela questão do seu relacionamento com Deus que tinha rompido, né, o pecado. Então hoje as igrejas evangélicas, e num país como o nosso, de origem católica, de origem espírita, de origem dos índios, né, os ameríndios, que lidam também com a questão das divindades, nessas lógicas aí, de ter que agradar, porque tem a ira lá, tem que aplacar a ira da divindade, tem que fazer alguma coisa, sacrificar alguma coisa, enfim. Essa é a lógica, como diz todas as religiões. E de alguma maneira, o evangelho no nosso país, ele traz esses resíduos, tá certo? Então assim, você tem, para você ser salvo, né, de fato, para Deus se agradar de você, você tem que orar muito, você tem que ir muito à igreja, você tem que dar o dízimo, você tem que se batizar, porque se não fizer essas coisas aqui, alguns declaram, nem salvo você vai ser. Então aí, por outro lado, então não precisa fazer nada disso, André, tá vendo? Quando a gente fala de uma coisa, então não precisa fazer nada disso, não. Faça essas coisas, mas não com o entendimento que isso vai contribuir para a salvação ou vai contribuir para Deus te abençoar mais ainda, porque você está fazendo. Não é esse relacionamento, amados, que o Evangelho pretende. Vocês entenderam esse fio da navalha que a gente anda? Que tipo assim, então não preciso me batizar? Não preciso contribuir financeiramente? A igreja é um negócio desprezível? Então não vou orar porque Deus já sabe, inclusive, tudo que eu preciso? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você deve ter essas práticas, né, como disciplinas espirituais, mas não que isso vai te colocar numa posição melhor, por exemplo, daquele que não faz. Vocês lembram da parábola do cara que subiu no templo? Os dois subiram no templo. Jesus contou essa parábola, né? Está lá em Lucas. Então os dois sobem no templo. O cara religioso lá e tal, ele diz, Pai, Deus de graças, porque jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo. Eu nem sou como esse miserável pecador.
Aí Jesus contando, miserável pecador, nem ousa levantar o seu rosto, né, na oração assim a Deus, bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, miserável pecador, tem misericórdia de mim, ó Deus. Jesus diz assim, qual dos dois desceu justificado para sua casa? O miserável pecador, não o outro que foi se justificar diante de Deus. Então assim, ele não deveria dar o dízimo, contribuir financeiramente, ou jejuar, não, deveria, mas usar essas coisas para achar que está em vantagem diante de Deus em relação aos demais que talvez não tenham a mesma pegada, a mesma prática, aí que está o equívoco. É aqui que é o X da questão, queridos, né? Que essas religiões, a gente já percebe, elas não trabalham com graça, elas não têm graça em todos os sentidos que essa palavra pode trazer, entendeu? Não tem graça nenhuma, né? Mas a graça é isso, não é que nos legitima ou nos autoriza a viver no pecado. Pelo contrário, a graça é que nos faz muito mais consciente, né, de que nós devemos viver a partir da nova natureza que recebemos. Então eu não faço porque vai ter uma consequência ruim, e eu não faço porque vou ter vantagens. Faço porque esse Deus se revelou a mim tão bondoso, gracioso, puro, santo, amável, que não tem como, o amor constrange, Paulo diz, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e se um morreu por todos, todos devem viver não para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que passagem linda que o apóstolo Paulo traz para nós. É o amor que nos constrange, não é a obrigação, não é o dever, não é isso que nos motiva, não é o medo da divindade, não é a ganância de querer a bênção. Perceberam os extremos, amados? E a gente encontrar o equilíbrio nisso tudo é o que de fato vai nos levar a um relacionamento gracioso, e é o que Deus quer de nós. Não é nem o medo que Ele pode fazer uma coisa porque Ele descarregou a sua ira em Jesus, né? E nem é uma barganha, porque se a gente fizer, Ele vai nos abençoar porque a gente fez o negócio direitinho. Não. Então a gente precisa entender muito bem essas questões aí. A doutrina da graça, talvez não, é a que sustenta todas as outras, tá? Então não adianta também o cara lá ser um entendido sobre Cristo, um entendido sobre a Trindade, um entendido sobre a natureza de Deus, e ele não ter essa relação com Deus e consequentemente com os outros, porque quem não se relaciona com Deus pautado na graça, pode ter certeza que ele é cruel com os outros, é fato. É um religioso que aí sim ele vai ser impiedoso quando o outro não faz aquilo que ele jura que tinha que fazer, e ele se relaciona então a partir do seu relacionamento com Deus, que ele pensa que é isso, no mérito e demérito. Então, se o cara não atendeu também o padrão que ele colocou, aí ele vem com o martelo assim, esmiuça o cara, né? Então, assim, e se o cara, na ótica dele, o religioso, está fazendo aquilo, observando, aí esse cara, ele é o digno. Então, assim, não entendeu absolutamente nada do Evangelho, né? Mas é isso, queridos, que eu queria passar para vocês hoje, né? Aqui nesse conteúdo. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.